pessoas, voltamos. Do tempo nem sente saudade, né? Só deu tempo de beber água mesmo. Bom, o palestrante da vez é o Thiago. Ele vai falar sobre o uso do Python para ensino de POO em um curso de graduação de Sistemas de Informação. Ele é professor do curso de Sistemas de Informação da UEMG, unidade de Ituiutaba, desde 2010. Já trabalhou como analista de sistemas, atuando na área de TI há mais de 20 anos. Ele é doutorando em educação pela UNR. Então, lembrando mais uma vez que as dúvidas e as comunicações estão acontecendo pelo Discord. A hashtag é PyBR2020 e eu deixo a palavra com ele. Muito obrigada desde já e boa sorte na palestra. Olá. Bom, Aline, tá me ouvindo bem, né? Primeiramente, eu quero agradecer a toda a organização do evento, né? Eu fiquei realmente muito feliz pelo aceite da palestra, que é a oportunidade que nós temos de compartilhar um pouco do nosso trabalho e como nós fazemos uso do Python, né, para o ensino de programação orientada a objetos com os alunos de sistemas de informação. Toda a organização do evento está de parabéns. Hoje, mais cedo, eu fiz um teste junto com a Ana, né, nós testamos a ferramenta, e agora a Aline, e todas as dúvidas que eu tive também, o suporte por e-mail foi fantástico. É a primeira vez que eu participo do Python Brasil. Eu não tive a oportunidade de participar dos eventos presenciais, mas eu espero que no próximo evento presencial, no ano que vem, eu participe com vocês. Bom, eu sou o Thiago, eu sou professor no curso de Sistemas de Informação, aqui na unidade Ituiutaba da UENG, né, a Universidade Estadual de Minas Gerais. A Aline acertou o nome da cidade, Ituiutaba, é isso mesmo. Diferente, né, nós estamos aqui no Triângulo Mineiro. Eu dou aula na UENG desde 2010. Eu trabalho no curso de Sistemas de Informação e já dei aula também em outros cursos lá, em disciplinas na área de TI, né, na área de informática. Atualmente eu faço doutorado na área de educação. Durante o meu mestrado, o meu objeto de pesquisa foi gamification, que é o uso de mecânicas e estratégias de jogos na educação. E até durante esse nosso bate-papo hoje, eu vou pincelar, falar alguma coisa sobre alguns conceitos de gamification que nos auxiliam também nesse trabalho. Atualmente, eu estou trabalhando com a disciplina de Programação Orientada a Objetos 2 e também com a disciplina de Tópicos Avançados em Banco de Dados. Eu trabalho também com disciplinas mais teóricas, mas a minha preferência são essas disciplinas técnicas, onde nós temos a oportunidade de acompanharmos aí a evolução de um aluno, de uma aluna, desde o início, com um conhecimento, às vezes, pequeno, lá naquela tecnologia específica, e nós percebemos esse crescimento, essa construção, né, de uma habilidade. Isso ainda é mais explícito quando a gente fala em programação. Porque, embora todos nós saibamos que na nossa área, né, de TI, não necessariamente você tem que trabalhar com programação diretamente, é claro que não, só que a programação, o conhecimento de programação, ele é útil para o analista, para o gerente, para o líder, etc. Então, o nosso objetivo nesse nosso bate-papo aqui, e eu até pedi a licença, né, para os participantes de falar que eu não daria uma temática muito técnica no sentido de tecnologia, de informática, de conhecimentos de Python, mas o objetivo é compartilharmos essa experiência, ensinar programação orientada a objetos, as dificuldades e principalmente a abordagem pedagógica. Como estudante dessa área de educação também, essa questão pedagógica, né, é muito interessante, porque nós percebemos muitas vezes, não só na área de tecnologia, mas em outras áreas, o que nós temos são profissionais que dão aula, né, profissionais com experiência que dão aula. Só que muitas vezes essa carga teórica, pedagógica, metodológica também é interessante, né? Você
aproveitar ou desenvolver uma abordagem própria de ensinar, de trabalhar conceitos. Bom, um problema que nós encontramos, não só nos cursos de tecnologia, mas principalmente nos cursos de tecnologia, é o seguinte: embora saibamos que a demanda por profissionais é alta, né, nós temos vagas, até o Danilo, né, o palestrante que me antecedeu, ele até já comentou da empresa que ele trabalha e falou assim, olha, tem muita vaga, tal. E não só nessa empresa dele, mas toda empresa hoje, seja ela específica de TI ou que usa a TI como tomada de decisão, como inteligência acessória ao negócio, tem vagas para se trabalhar. E o que nós percebemos, como professores, é o índice alto de evasão nos cursos de tecnologia. A fonte dessa informação são duas. Primeiro, são 3 pesquisas que eu vou passar rapidamente, só para a gente poder ter um exemplo melhor. Então, primeiro são pesquisas científicas, né, artigos, dissertações de mestrado que foram feitas, mostrando isso, né, números. E segundo, é também a percepção pessoal minha e de colegas, né, ou seja, o conhecimento empírico, né, de uma percepção no dia a dia, de um semestre para o outro, alunos que faziam curso e não continuam, né. Por exemplo, aqui nós temos uma pesquisa que ficou famosa na época, em 2017, que o índice de desistência nos cursos de tecnologia, e aqui a gente percebe que engloba tanto cursos bacharelados, né, quanto tecnólogos, provavelmente também licenciatura, né, que tem o curso de licenciatura em computação, tanto da rede pública, federais, estaduais, quanto da rede privada. O índice de desistência é 69%, praticamente 2/3 das pessoas que iniciam um curso não concluem. Nesse outro estudo aqui, que é um artigo escrito pelo Otoniel Meirelles e outros, né, reflexões sobre o índice de evasão, foi feito também uma análise num curso com um total de 256 alunos, e eles perceberam que fatores que influenciam o alto índice de evasão, né, dentre outros, nós temos a dificuldade dos alunos nas disciplinas envolvendo lógica e programação, dificuldades financeiras, a escolha de outro curso, etc. Mas, voltando ainda para aquela questão da percepção, né, que quando você, professor, está dando aula, é perceptível que muitos alunos não detêm um conhecimento, talvez por causa de, no segundo grau, ter tido um contato mais complicado com a matemática, principalmente. Então, talvez ali, aquele conhecimento de lógica necessário, ele não foi bem trabalhado, né, talvez até na própria universidade, e isso atrapalha quando ele cai numa disciplina envolvendo programação. E aí, nós caímos em 2 problemas, né, o conhecimento da lógica e o conhecimento prévio, né, da matemática, por exemplo, e o conhecimento sintático, né, da linguagem, do framework, do conhecimento técnico que ele precisa para desenvolver, para se tornar um analista, para se tornar uma programadora. Nesse último, né, essa aqui é uma dissertação de mestrado, que uma aluna aqui também, Daniele, ela elencou algumas categorias de motivos de evasão escolar, e embora pequeno, né, somando aqui 8%, mas tem aspectos institucionais e desempenho acadêmico. Quando eu falo aspecto institucional, metodologia, professor, laboratórios, né, engloba tudo isso daí. Certo. Então a gente sabe que essa questão da evasão, ela existe. E muitas vezes as disciplinas demasiadamente técnicas são responsáveis, né, contribuem com essa evasão. E talvez até o professor, sem querer, pode complicar muito no início, tentar puxar demais no início, no sentido de despertar o aluno para crescer, para aprender, mas acaba, às vezes, gerando ali um estresse e uma evasão. Vamos aqui no nosso exemplo clássico, que tanto eu quanto vocês
fizemos como nosso primeiro código, né? É o exemplo de Hello World. Aliás, essa é a única vez que eu vou mostrar um código aqui para vocês. Olha só. Eu tenho aqui em cima um código de Hello World na linguagem Java e eu tenho embaixo em Python, tá? Cabe lembrar que eu conheço Python já há muitos anos, mas eu utilizo ele mais ativamente há 2 ou 3 anos somente. Então, eu sou novo na linguagem Python. Mas eu tenho experiência como professor já há muitos anos. Então, o meu desafio foi, nesse semestre, dentro da universidade, sair da linguagem Java, sair do .NET, do C Sharp, e trazer os alunos, né, fazer os alunos explorarem os conceitos de programação orientada a objetos usando a linguagem Python. Por quê? Muitas vezes o aluno ele chega para poder aprender e para ele fazer um simples Hello World, ele tem que entender a linha do public class, do static void main, os argumentos, o system.out.println, etc. Sendo que no Python eu trago apenas o quê? Uma função para poder mostrar aquilo ali na tela, só para cuspir aquela informação na tela e mais nada. A gente consegue dessa maneira abstrair muito conhecimento, tá? E trazer os alunos a entenderem diretamente o código, que é a exigência naquele momento. Quero fazer uma observação também. Olha só, se a gente for analisar, há alguns anos atrás existia muita questão da programação casual. Revistas com código, a própria geração MSX, né, TK2000, etc. Era muito mais fácil, era mais simples se aproximar da programação. À medida que a computação foi evoluindo, a internet, diversas outras linguagens foram surgindo, diversos frameworks surgem semanalmente, e isso leva a um excesso de informação e por onde o aluno, a aluna deve começar. Por quê? Eu tenho um monte de linguagem, cada um defende uma, tem gente que briga por causa de linguagem, por onde eu vou começar? E aí, quando eu trago um conceito mais simples, né? Eu trago uma linguagem moderna, simples e cuja curva de aprendizagem é menor, eu posso me concentrar em quê? Eu posso me concentrar em fundamentos, em conceitos fundamentais de programação, que ele vai utilizar no Python, no Java, no .NET, etc. Então, esse é o diferencial, é você trazer uma linguagem mais simples para poder aplicar esses conceitos diretamente e não ficar preocupado demais com sintaxe. Não nesse momento. Não nesse momento inicial, tá? Bom, nós temos aqui um trecho de Ramos que é até uma base que eu utilizei para metodologia que eu vou discutir com vocês. Aprende-se 10% do que se lê, 20% do que se ouve, 30% do que se vê, 50% do que se ouve e vê, 70% do que se discute, 80% do que se experimenta e 95% do que ensina. Nos concentremos aí, 80% do que se experimenta. 80% do que se experimenta. Ou seja, eu tenho que trazer, então, a experimentação, eu tenho que trazer o fazer. A própria abordagem hoje, que se fala de problem-based learning, que é a aprendizagem baseada, né, na resolução de problemas. Porque você entrega um problema, mostra um possível caminho para aquilo ali ser desenrolado, e os alunos têm que trabalhar naquela solução. E efetivamente fazer, experimentar. Se no final vai dar certo ou vai dar errado, é uma consequência. Mas ele estava ali, naquele momento, fazendo. Com base nisso, nós desenvolvemos uma espécie de proposta metodológica. A metodologia, né? A metodologia é uma das áreas que se estuda
em pedagogia, em educação. A metodologia de ensino, o método que você vai utilizar. Esse método, ele contém o quê? Atividades de ensino. E atividades de ensino que têm um objetivo específico, cada uma dessas atividades, né? E qual é o objetivo quando se ensina? Qualquer curso que você vai fazer, você tem como objetivo entregar conceitos científicos. O primeiro passo é você entregar conceitos científicos. Conceitos científicos são conceitos estudados dentro da academia. São conceitos dados nas universidades. Então, como que tudo começa? Como que tudo começa? Embora hoje se fale bastante, pessoal, em educação à distância e outras metodologias, né, diferentes de ensino, por exemplo, o próprio EAD utilizando transmissões via Google Meeting, utilizando Teams, utilizando fórum, quiz, né, wikis, que é tudo de forma colaborativa. Só que em tudo isso daí, nós temos ainda a figura central, não principal no sentido de ser mais importante, não, mas central, a figura mediadora de quem? Do professor. Então, não interessa a metodologia, a abordagem que você utiliza, nós temos que lembrar que sempre o professor tem que estar ali trabalhando como maestro, né? Conduzindo aquela aula e sempre atento ao que está acontecendo. O primeiro passo que nós utilizamos é justamente as aulas expositivas. Vamos trabalhar Python, vamos começar com alguns conceitos de orientação a objetos, aulas expositivas, exemplos, abertura para perguntas. Aí tem gente que às vezes critica essa abordagem do professor hoje, né? Porque isso aí é uma forma de trabalho centenária, medieval, né? As primeiras universidades sempre foram assim. Eu tive a oportunidade de fazer parte do meu mestrado na Universidade de Salamanca, na Espanha. E lá eu participei de algumas aulas. E as aulas que acontecem lá, na terceira universidade mais antiga do mundo, são iguais às nossas aulas aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo. Eu tenho um professor com uma aula expositiva, com abertura para perguntas, etc. Bom, depois disso, a nossa proposta é sempre tornar aquele objeto de estudos que naquele momento é desconhecido, é complicado, é complexo, bem fácil de começar. Eu não vou colocar o aluno na primeira aula para instalar uma IDE, para instalar o NetBeans, para instalar um .NET, para configurar a biblioteca, para configurar XML, para instalar um banco de dados, criar uma stream de conexão. Não, nada disso. Nós optamos por utilizar uma IDE online, que com 5, 10 minutos de aula, todo mundo já abre essa IDE. Eu optei por utilizar o Ripple, que é essa ferramenta aqui, o Ripple, que o aluno ele já vai ter acesso a essa IDE, com espaço para ele codificar, e o interpretador aqui, Python 3.8.2 à direita, que eu posso simplesmente executar aqui em cima, e eu tenho meu código rodando. Nesse caso aqui é uma lista de exercícios, que o primeiro exercício, ele está disponível, e os outros aqui estão comentados, né? Opa, eu rolei aqui. Os outros estão comentados. Então, é muito fácil. 10 minutos de aula, todo mundo está com o Ripple aberto. Faz um cadastro. Na casa dele, ele pode continuar também. Pode trabalhar dentro de sala ou na casa dele. Outro ponto. Definição clara do problema. Isso é algo que eu gosto sempre de explorar, porque às vezes o aluno ele está naquela vontade e ansiedade de resolver o problema, mas ele ainda nem entendeu direito o que é para fazer e já sai escrevendo código, né? E não faz nada direito, não resolve. Por quê? Porque não entendeu. Quem aí já trabalha na área sabe que um ponto muito importante do analista de sistemas é o levantamento de requisitos correto. Se você não tem um escopo bem definido, o levantamento de requisitos feito de forma correta, daquela etapa para frente vai dar tudo errado, porque
Se eu tenho que depois mexer no meu requisito, eu vou alterar todo o desenvolvimento. Então, definir muito bem o que é para ser feito. Entender muito bem qual é o problema, o objetivo que se quer fazer, é o primeiro passo. Por isso, nós sempre colocamos atividades, né, códigos bem definidos e antes do aluno começar a resolver, antes que eu entregue para ele aquele problema para ser resolvido, o que eu faço? Eu leio, comento muito bem cada um dos exercícios. Ah, mas começa com um programa simples que é receber 2 números e somar? Sim, porque tem que ser fácil de começar. A própria gamification, né, que durante o mestrado eu fiz um estudo envolvendo gamification com os alunos de sistemas de informação, mostra isso. O início é fácil, mas tem que ter uma construção gradativa de dificuldade. Porque se eu não imprimo uma dificuldade ali para o aluno para continuar, aquela tarefa ali vai ficar chata de ser feita. Então, um dos pontos que depois de definir muito bem, é você construir sempre o quê? Dificuldade crescente. Nós chegamos a ter listas de exercícios com 50 exercícios. Começa mais simples, eu vou aumentando a complexidade sempre. Alguns meio que repetitivos, tá? Mas sempre mudando alguma coisa, sempre acrescentando alguma coisa, certo? Por que isso? Tá? Por que isso? Um dos pensadores aí da educação é o russo Vygotsky. Ele é um dos precursores da teoria histórico-cultural. A teoria histórico-cultural, né, Vygotsky, que é um dos precursores dessa teoria, ele tem um conceito desenvolvido chamado de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Então é um conceito simples, que num dos livros ele comenta, mas é um conceito onde eu peguei aqui um link para trabalhar aprendizagem usando a gamification, né? Você tem aqui um nível de desenvolvimento real, que é onde o aluno está, é o conhecimento que ele já tem. Só que eu preciso que ele atinja esse outro conhecimento, que é o nível de desenvolvimento potencial. Então, olha só, acho que a única citação que eu pus é essa aqui. Como se vê na figura, na parte inferior se posiciona o nível real de desenvolvimento e na parte superior o nível a ser atingido. Entre eles está a ZDP, a zona das funções intelectuais ainda não devidamente amadurecidas, mas na iminência de sê-lo. A ZDP é a diferença entre o nível real e o potencial. E a linha pontilhada, que delimita, mas não fecha, indica que ela varia de pessoa para pessoa que tem desenvolvimento real semelhante. Ou seja, cada aluno ou cada aluna tem um desenvolvimento diferente, tá? E é importante nós, professores, olharmos esse desenvolvimento não de forma quantitativa, como todos nós fomos condicionados desde criança, né? Qual é a sua nota? Quanto você tirou? Fulano tirou mais que você, a fulana tirou mais que você. Nossa, a sua nota é a pior, a sua nota é a melhor. Não. É menos quantitativo e mais qualitativo, é entregar aquele resultado. Velocidade não interessa, tá? Mas o que interessa é você incitar aí o desenvolvimento, certo? Então, essa dificuldade crescente nos exercícios é interessante. Então, aqui tem um outro exemplo que eu fui aumentando a dificuldade. E agora eu quero fazer um comentário que desde o início, trabalhando, que foi de um ano para cá que eu comecei a trabalhar mais ativamente, ensinando Python, né, para os alunos, é a importância da comunidade Python. Por exemplo, eu contatei o professor Fernando Massanori, que vai inclusive dar uma palestra aqui essa semana, não me recordo a data, e o professor Diego Silveira, falando assim, olha, procurei, né, vi que eles já eram professores, utilizavam Python, pedi uma ajuda, como é que você faz, tal, vamos conversar, eu quero entender como é que você trabalha, porque eu trabalho também com os meus alunos, prontamente me ajudaram, passaram sugestões de atividades, né, então isso é bem interessante. Então, por isso que o trabalho na comunidade é legal, porque quando você é ajudado, isso te leva a dar palestra, a dar aula, a dar curso,
e compartilhar também o seu conhecimento. Por exemplo, eu utilizei uma abordagem agora que deu certo e é o que eu estou tentando fazer, compartilhar para que outros professores também façam um bom uso, né, de ferramentas assim. Trabalho colaborativo é o ponto número 4 dessa metodologia. Por quê? Todos nós, quando trabalhamos no mercado de trabalho, nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos o quê? Outros analistas, nós temos uma equipe, nós temos um programador sênior, temos o Stack Overflow, o Google para poder pesquisar. Então, para que eu vou limitar isso daí? Não, a maior parte das atividades eu peço que desenvolvam de forma colaborativa, desde que seja forma colaborativa real, e não um aluno fazer e o outro não fazer. Não, os dois vão trabalhar de forma colaborativa, conversando, procurando abordagem, pode ser códigos diferentes, juntar os códigos, porque já tentar condicionar dentro da universidade, da academia, replicar o que a gente faz ao trabalhar, certo? Então, para isso, nós temos o quê? Trabalho em equipe, online, que durante esse primeiro semestre de 2020, o trabalho foi todo online, nós tínhamos aulas gravadas, que eu vou comentar daqui a pouco, nós tínhamos momentos tira dúvidas online, sempre supervisão do professor, e hoje é legal, nós optamos por criar um grupo no Telegram, onde os alunos podiam mandar mensagens lá no grupo, tirar dúvidas, eu estou sempre respondendo, porque às vezes uma dúvida de um aluno, né, ajuda outros também que estão naquele mesmo problema. Então sempre a supervisão do professor e o trabalho em equipe. Outra coisa importante que eu busquei trazer nesse trabalho específico esse ano, tá, com programação orientada a objeto, e também foi o que eu fiz quando trabalhei ensinando Linux, que é trazer práticas de mercado. Por exemplo, nós utilizamos a plataforma Lattes, que não é uma prática de mercado, mas é uma prática da academia. Quem vai fazer uma pós-graduação, quer fazer um mestrado, sabe que você tem que ter todo o seu histórico dentro da plataforma Lattes. Então, desde a primeira aula, eu peço para os alunos em casa criarem lá o currículo Lattes, colocar os dados, preencher, etc. E o mais importante, que aqui fica até uma observação. Nós temos também dentro da universidade muitos professores, excelentes professores, e que nunca tiveram um trabalho no mercado. Terminaram, fizeram mestrado, doutorado, viraram professores, né? Então, existem até professores que talvez não fazem uso de GitHub, nem Subversion, não conhecia esse tipo de abordagem. Então, desde a primeira aula, eu já explico para os alunos o GitHub, ensino a criar um repositório, e a partir daquele momento, todo o código e material produzido em qualquer disciplina que eles trabalham, comigo ou em outras, eu peço para colocarem lá. Já teve casos até que eu fiz correção de trabalhos com base no repositório deles. Porque se alguém tivesse com preguiça, não tivesse criado ainda o repositório, tinha que criar para me entregar o trabalho. Tá? Então isso é legal. Teve uma aula também que nós mostramos rapidamente como que se trabalha pela linha de comando com o GitHub, alguns comandinhos bem básicos, mas a maior parte, claro, talvez até pelo foco nosso ser Python, né, ali ser programação, utilizavam a interface web ou o GitHub Desktop. Mas desde a primeira aula isso já foi passado. Todos os alunos criaram o GitHub, alimentaram com todo o material produzido nas disciplinas. Além do meu GitHub, em que eu disponibilizo todo o material que eu utilizo nas 3 disciplinas que eu trabalhei esse semestre, a mesma coisa aconteceu com os alunos, né? A experiência foi tão legal que o segundo semestre de 2020 vai se iniciar amanhã, dia 3. Nós começamos amanhã e vamos até março na nossa universidade. Eu vou trabalhar com desenvolvimento web e a proposta vai ser trabalhar de forma semelhante também. Multidisciplinar. Esse aqui é um ponto que eu quero deixar bem frisado, que é o caráter multidisciplinar. Não nos interessa conceitos isolados, e sim nos interessa um trabalho multidisciplinar. Não é só programação. Você tem que saber ligar isso com o banco de dados.
Você tem que pensar na parte do servidor, na carga do servidor, não é isso? Você tem que pensar no seu sistema de arquivos. Então, nós buscamos, lógico, dentro das limitações da disciplina, trabalhar de forma multidisciplinar. Ou seja, nós fizemos SQL, web, programação, especificação e gerência de projetos. SQL por quê? Porque nós criamos um CRUD, que eu vou comentar daqui a pouco, e os alunos tiveram que gravar isso em banco de dados SQLite. A própria plataforma Ripple nos permite salvar um arquivo .SQLite. Então eu trabalhei SQL. Vou fazer só um comentário. Quando eu trabalho com as disciplinas de banco de dados, né, esse semestre eu estou trabalhando com tópicos avançados em banco de dados. Mas quando eu trabalho com banco de dados 1 ou 2, eu não utilizo SQL Server ou Oracle, ou MySQL ou Postgre. Não. Lembra do conceito de simplicidade e início rápido? Nós entramos no SQLite.org, baixamos um arquivo executável, rodamos na linha de comando, no prompt do MS-DOS ou no terminal Linux, rodamos ali SQLite 3, espaço, nome do banco, e trabalhamos tudo ali. Comandos DDL, comandos DML, sempre utilizando o SQLite. Num momento mais para frente, depois de 1 mês, 2 meses de aula, nós fazemos a instalação do XAMPP, uma configuração ali no MySQL, né? Trabalhamos uma conexão com esse banco. Mas o início tem que ser rápido. 20 minutos de aula, todo mundo está com o terminal do SQLite aberto, dando o seu primeiro comandinho ali de Create Table. Certo? Web. Por que trabalhamos o web? Nós tivemos um desafio onde eles tiveram que consumir um web service e buscar ali o valor do dólar com retorno JSON e jogar e utilizar isso no código. Programação, claro. Especificação, porque eles tiveram que entender o que eu pedi para ser feito e depois, numa das atividades também, especificar. E gerência de projetos. Por que gerência de projetos? Durante um dos desafios, que levaria mais de uma semana, né, um prazo para eles me entregarem, eu pedi que numa segunda-feira me enviassem um status report. O que é um status report? É uma comunicação formal de gerência de projetos falando que pé que estava o projeto. Certo? Então eles tiveram que pelo menos pesquisar, descobrir como que funciona isso. Então, isso é o caráter multidisciplinar, interdisciplinar, né? É um corte que você faz transversal, pega aí várias disciplinas, que quando chegar no mercado de trabalho, eles vão ter que usar isso tudo junto, não é? Por mais que tenham à mão um DBA, eles têm que saber, lógico, SQL, tem que ter noção de banco, de arquitetura, de sistemas operacionais, tem que tentar prever o crescimento do banco de dados antes de subir a produção, etc. O ponto número 7 é que tudo que nós fizemos foi aberto e publicado. Então, tudo está disponível em repositórios, no GitHub. Todas as aulas que eu trabalhei, gestão de TI, tópicos avançados em banco de dados e programação orientada a objetos, estão também disponíveis no YouTube. Então, é GitHub, o Ripple, que é aquela plataforma, tem o Ripple com o endereço meu lá, que tem todos os códigos que eu trabalhei, os exercícios, o YouTube e o GitHub, que tem tudo quanto é atividade que eu passei também. Então tá tudo lá disponível. Aulas online, que as aulas foram gravadas e eu disponibilizei essas aulas e depois ficava no momento combinado com os alunos, tirando dúvidas e tudo. Depois que nós começamos esse trabalho, eu fiz uma postagem aí no site, que eu vou depois passar para vocês. Eu fiz uma postagem onde eu detalhei tudo que foi feito, as aulas, coloquei. E foi legal que nós tivemos retorno de pessoas do Brasil todo que assistiram às aulas, né, pegaram os exemplos de exercícios. Teve até aluno, eu não sei nem se ele é aluno formal de um curso de computação, mas que resolveu a primeira lista de exercícios, me mandou por e-mail para corrigir. Eu corrigi, mandei de volta, né?
Teve um outro aluno também, eu acho que ele é estudante de jornalismo, que ele fez um código em Python também e subiu um site lá com dados de Covid da cidade dele. Me mandou esse código também, tá no GitHub, eu achei fantástico. E ele começou também assistindo às nossas aulas, e lógico, várias outras, né? Então tá tudo aí, eu criei essa playlist com todas as aulas. Aqui nós temos aqui aula de programação orientada a objetos, de gestão de TI e de banco de dados. Ao todo, aqui tem 27 aulas, mas eu já subi mais aulas depois desse print aí. Agora, eu só vou comentar aqui rapidamente alguns projetos que eles fizeram. Um deles foi o jogo da velha, que eu passei um código de jogo da velha, pedi para eles melhorarem. Não possui inteligência do lado do computador, da CPU, mas eles têm que fazer esse desenho, têm que posicionar. Então, aqui deu para a gente trabalhar conceito de array, né, de vetores e tudo. E depois, numa outra atividade, eles tiveram que melhorar esse código do jogo da velha e colocar ranking e gravar também isso aí em arquivos. Então, utilizaram funções de file write para gravar isso no arquivo TXT. O valor do dólar foi um exemplo também que nós fizemos, onde eles consumiram uma API trazendo o valor do dólar. Esse foi um exemplo bem simples, mas aí na atividade do CRUD, que eu vou comentar, eles tiveram que melhorar para pegar a lista de produtos cadastrados com preços em reais e montar um relatório trazendo esse valor em dólar, basicamente fazendo um cálculo, né? Mas fizeram uso, então, num único código de tudo junto, né? Da API, do SQL, etc. CRUD, isso aqui é bacana. Eu falo para os alunos que uma das maneiras de você demonstrar proficiência numa linguagem de programação é a sua capacidade de fazer um CRUD, né? Create, Retrieve, Update, Delete, que é um código básico de cadastro vinculando a um banco de dados. Não interessa o banco de dados, não interessa a linguagem, mas você tem que ser capaz de fazer isso. Você entende de PHP? Legal, monta um CRUD em PHP, monta em Python, em .NET, em Java, etc. Então, num dos momentos, nós fizemos um código em Python, uma agenda, tendo aqui listagem, insert, exclusão, alteração, o número 5 para criar um banco de dados ou resetar, né, excluir o banco, criar novamente e sair. Esse foi bem básico. Depois isso aqui foi melhorado. Por quê? Eles tiveram que fazer um cadastro de produtos, aí tinha mais de uma tabela, tinha essa busca do valor do dólar, né? Então nós tentamos, assim, nesse projetinho final da disciplina, tentamos juntar tudo que nós vimos e sempre orientado a objetos para poder entregar. Quero só fazer aqui um jabá, né, uma propaganda, que eu escrevi um livro, esse ano foi publicado, muitos dos textos, a maioria deles, foram escritos para os alunos, né, quando eu dava aula, eu escrevia alguma coisa, e esse ano eu tive essa oportunidade de publicar, ele está disponível gratuitamente. O meu site é esse daqui, baciotti.com. E eu criei também esse outro aqui, tem até um QR Code, que tem todas as minhas redes, Twitter, tudo aí disponível. Eu até segui um pessoal já dentro do Twitter, quem eu fui encontrando, eu fui seguindo, né, no próprio LinkedIn também. E é isso, né, o que eu gostaria de passar para vocês nesse nosso bate-papo é justamente esse meu trabalho, né, como eu disse no início da nossa conversa, que não se trata de uma palestra técnica, mas sim mais metodológica, para tentar passar a forma como eu trabalho linguagem de programação, banco de dados e basicamente qualquer outra disciplina técnica. Eu sigo essa proposta metodológica, começando de forma simples, né? Aumentando a dificuldade de forma gradativa, sempre envolvendo atividades. E foi bem legal ter trabalhado isso utilizando uma linguagem que tem uma curva de aprendizagem muito baixa, que é a linguagem Python, e ao mesmo tempo ela é poderosa. E os alunos que já tinham tido contato com linguagem C, C++, etc.,
quando viram a simplicidade que é se desenvolver códigos, né, comparando dois códigos, Python e Java, por exemplo, o feedback foi muito legal, foi muito, muito bacana, né? Então é isso. Nós estamos aí dentro do nosso prazo. Eu queria só, mais uma vez, parabenizar toda a organização do evento, agradecer à comunidade Python, que sempre que eu precisei de recursos, exemplos, ajuda, com todos que eu falei, me ajudaram, né? Então, é muito bom, e eu espero no próximo evento estar com vocês novamente de forma presencial, certo? É isso aí. Obrigado. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, né, eu estou à disposição. Bom, obrigado. Bom, nós agradecemos a palestra e... Nossa, eu tô quase sem voz, gente, mas vai dar certo. O Boris perguntou no Discord, esses alunos de PO passaram por alguma disciplina de introdução à programação ou lógica de programação? Sim, sim. Programação orientada a objetos é a disciplina que eu trabalhei. Eles têm uma disciplina anterior, no semestre anterior, que é de algoritmos. Só que eles trabalharam com linguagem C. Mas passaram sim. Tem uma pessoa, na verdade, tem duas pessoas digitando. Eu suponho que sejam perguntas. Acho que dá para esperar um pouquinho. Claro, tranquilo. A Mônica perguntou como foi o aceite por parte da coordenação do curso pela abordagem Python. Isso foi bacana. O nosso coordenador, o Milton, ele é .NET, ele é Microsoft o tempo todo. O coordenador anterior era mais Java, ele é Microsoft o tempo todo. Mas ele sempre nos deu liberdade total. Ele falou assim, cara, você tem que ensinar POO. Você escolhe a linguagem que você quer. E assim, no início já falei para ele, cara, eu vou optar por trabalhar com Python, né? E aí foi tranquilo, foi legal. E eu acho também que o resultado, né, com os alunos foi positivo, e tanto é que nós vamos continuar, né, utilizando a linguagem Python. O nosso desafio agora é trazer as outras disciplinas que trabalham com programação, né, algoritmos, as disciplinas anteriores, também a utilizar Python, né, mas é difícil, porque cada professor tem um gosto, né? Sim. JM Madruga disse que a palestra foi ótima e perguntou se os slides já estão publicados, porque ficou interessado em alguns dados. Sim. Bom, esses slides eu vou colocar lá no Speaker Deck e eu coloco também aqui no Discord e eu passo para vocês, não sei se isso vai ser publicado em algum lugar no site da Python Brasil, né, mas eu já passo também tudo, tá? Obrigado pela pergunta, Madruga. Ele fez mais uma pergunta, perguntou qual a visão para os alunos após as disciplinas. Também perguntou do Python, mas já foi respondido, porque tem um delay do YouTube. Mas a pergunta é essa, qual a visão para os alunos após essas disciplinas? Então, eu acredito que os alunos gostaram bastante, né? Porque assim, eu não fiz nenhuma pesquisa, uma enquete, nada técnico e científico, mas a percepção, ao conversar com eles, né, dentro de sala de aula, agora salas de aulas virtuais, né, claro, a percepção é que todos eles gostaram. Primeiro, por conhecer mais uma linguagem, e o que eu acho que atraiu a maior parte é a facilidade, né? A sintaxe mais simples, limpa, direta e tudo. Parece que tem uma pergunta do Pedro aí, Aline, também. Desculpa, Pedro, não tinha visto. Quais os maiores desafios para democratizar o ensino de programação para os diferentes tipos de aprendizagem? Os maiores desafios? Gostei da sua pergunta. Então, eu acho que um desafio, né, que o professor tem para ensinar programação e como forma de democratizar é tentar ensinar, mesmo sabendo que você tem alunos com um background, né, com um conhecimento prévio muito diferente. E uma coisa também que eu acho que nós devíamos tentar fazer em outros cursos que não especificamente de tecnologia e de engenharia, colocar programação também. Porque o aprendizado de programação é um conhecimento útil para qualquer área, né? Como eu comentei no nossa palestra, alguns anos atrás, a programação era mais casual. A gente tinha revistas, né, publicadas, acho que a última no Brasil se chama Microsistemas, que traziam códigos para qualquer pessoa e não
uma pessoa da área técnica, né, programar. Então, é um desafio democratizar. E a gente percebe que várias empresas estão tentando fazer isso a partir até de crianças, né? O Minecraft com programação, etc. Né? Mas é um desafio democratizar isso aí, sem dúvida. Então, um ponto seria tentar, independente do conhecimento prévio que a pessoa tenha de lógica de programação, ela ser capaz de iniciar. Então, o nível de entrada tem que ser fácil. A gente sabe que vai complicar, que tem um monte de linguagem depois, mas a entrada tem que ser fácil, né? Eu acho que dá para fazer uma última pergunta. Na verdade, tem outra pessoa editando, mas a Mônica perguntou se você chegou a comparar o número de aprovações em relação à abordagem anterior. Não, Mônica, eu não fiz essa comparação, mas eu estou trabalhando em um artigo para ser publicado com base nessa abordagem metodológica que eu usei. E um dos pontos que eu já anotei é depois comparar essa questão da aprovação, né? Assim, eu já te passo, na minha disciplina, em programação orientada a objetos, a turma desse ano era uma turma assim, realmente muito aplicada. Então, nós não tivemos reprovações, nós tivemos desistências de pessoas que, devido à mudança para a modalidade online, optaram por não continuar, o que isso foi facilitado, né, foi facultado pelo coordenador. Quem não tiver tranquilo para trabalhar online não precisa cumprir a disciplina, mas os que cumpriram foram até o final, né, com aprovação. Ok. Eu acho que pararam as perguntas, mas qualquer coisa tá rolando na trilha PEP Zero. Sim. E mais uma vez, obrigada. Tem as pessoas parabenizando aqui. E eu só queria avisar para as pessoas que agora a gente vai ter um intervalo maior. A gente volta às 6h20 com a palestra, cadê? Foxdot, fazendo a pista dançar com Python. Que hoje não é sexta, né? Mas é feriado, então vamos dançar. Pois, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, e, caso pessoal. Pedido público, o momento é esse. Ah, sim. Bom, Aline, então, mais uma vez, obrigado a você e a todos os organizadores, né? E agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu estou à disposição, se alguém quiser conversar mais, eu vou dar uma pausa agora, depois eu volto para o Discord, dou uma olhada. E tem aí o Twitter, principalmente, quem quiser seguir, eu vou seguir e estou à disposição para conversar. Muito obrigado, gente. Parabéns pelo excelente evento esse ano. Obrigado.